Não existe uma verdadeira conversão se não houver mudança de comportamento, de rumo e direção. Você vê, por exemplo, quando uma pessoa está perdida e ela toma conhecimento de que ela está andando pelo caminho errado, ela faz uma conversão e muda a rota, ela muda o rumo. A mesma coisa acontece, essa mesma analogia, ela serve também para uma pessoa que deseja ter uma vida cristã. Ela precisa tomar uma decisão e mudar a rota. Não adianta, porque essa conversão, ela não é movida pelo que você está sentindo. Ela não é movida por um sentimento, ela é movida por uma decisão. Não é o que você sente, é o que você decide. E isso me faz lembrar de Zaqueu, quando hospedou Jesus em sua casa. Zaqueu, você conhece, ele era uma pessoa injusta. Zaqueu era uma pessoa, era um publicano que ele defraudava, ele roubava as pessoas, era um coletor de impostos. E quando ele estava ali com Jesus à mesa, ouvindo as palavras de Jesus, ele se levantou e tomou uma decisão. Jesus não obrigou ele, Jesus não impôs essa condição a ele. Ele simplesmente se levantou e decidiu: eu decido hoje restituir 4 vezes mais todas as pessoas que eu roubei. Eu decido não roubar mais. Quer dizer, ele tomou uma decisão. Então, a verdadeira conversão, ela muda, ela transforma a pessoa. O comportamento, as atitudes, as escolhas, elas são diferentes. Então você precisa se examinar, se avaliar, se verdadeiramente você se converteu. Existem algumas características das pessoas que elas não assumiram a conversão, que é negar a fé, negar Jesus. Essas pessoas, elas dentro da igreja, elas são de um jeito, dentro da igreja elas oram, dentro da igreja elas se comportam de maneira idônea, você olha para elas, elas se comportam de maneira correta, você olha para elas, têm uma postura de uma pessoa cristã, mas quando elas estão em outro ambiente, no ambiente de trabalho, na faculdade, quando elas estão na roda de outras pessoas que não partilham dessa mesma crença, dessa mesma fé, as pessoas que não se converteram verdadeiramente, elas tendem a negar, porque elas têm medo de perder a amizade, medo de perder o relacionamento, medo de passar por um constrangimento muito grande. Elas morrem de medo, por isso que elas não assumem a fé, elas não assumem para outras pessoas que elas são cristãs, por isso que elas se comportam igual, dependendo do local em que elas estão. Se elas estão inseridas no ambiente da igreja, então elas se comportam como as pessoas da igreja. Se elas estão num ambiente de pessoas que não tem nada a ver com a fé que ela professa, então elas se comportam da mesma maneira. A verdadeira conversão, ela transforma, ela nos muda. Quando Jesus ele teve um diálogo com Pedro, aqui no livro de Lucas, nós aprendemos uma lição poderosa. Livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Pedro, na cabeça de Pedro pensava que ele era convertido, porque existem 2 tipos de pessoas: o convertido e o convencido. Pedro era o convencido, na cabeça dele ele estava pronto para tudo. Mas Jesus, num diálogo com ele, Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás me pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu roguei e orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quer dizer, Jesus deixou claro para Pedro, você não se converteu ainda, Pedro. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas olha a resposta de Pedro a Jesus, porque toda pessoa convencida, ela é uma pessoa que tem um espírito combativo, é aquela pessoa que ela quer combater, ela não aceita que ela não se converteu, ela não aceita que ela ainda está no processo,
ela cai no erro de pensar que ela já está pronta. E foi exatamente isso que Pedro pensou. Ele diz assim, olha só, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Em outras palavras, eu estou pronto para tudo. Para a prisão, estou pronto. Para a cruz, eu estou pronto. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E o fim dessa história, você já sabe, Pedro negou Jesus, porque Pedro ainda não tinha uma verdadeira conversão. Mas quando Pedro realmente se converteu, quando Pedro realmente se converteu, Pedro se tornou líder da igreja. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, um homem que teve medo da cruz. Quando foi morto, com a morte de cruz, ele não quis, não se achou digno de morrer como Jesus e pediu para que virasse na cruz dele de cabeça para baixo. Isso é muito forte. Também diz aqui assim, Mateus capítulo 10, versículo 32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha, a pessoa, quando ela se converte, ela tem uma fé assumida. Ela não se envergonha de Jesus, do cristianismo, do evangelho. Não. Você vê que há muitas pessoas que têm a sua fé e ela assume a fé que ela tem, não importando qual o tipo de fé que ela tem. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja ou das igrejas que se dizem cristãs, mas elas não assumem a sua conversão, elas não assumem a sua fé, porque elas têm medo de perder o emprego, medo de perder os amigos, medo de desagradar a família, medo de perder um relacionamento. Então elas vão administrando aquilo, e isso não é bom. Por isso que você precisa se analisar, se examinar. Jesus disse: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, se é que não estáis reprovado. Então, se examine seu comportamento, vê se o seu comportamento, as suas atitudes estão coerentes, estão dentro da palavra. Não é o que eu estou falando, não é o que os outros falam, é o que a palavra fala, é o que está escrito na palavra. Examina, baseia a sua vida na palavra e tome uma decisão sincera de se converter hoje. Tome uma decisão, porque quando você se converter, você vai ajudar e vai fortalecer muita gente. Você pode ter certeza que a sua conversão, ela vai inspirar muitas outras pessoas.